E deixa eu ver, tem algumas outras coisas aqui que você, né, teve a questão do Profut, por exemplo, né, que é uma questão importante ali para os clubes, né, de forma geral, Você diz a minha participação na Isso, formulação isso, e aprovação do Profut, lá quando eu isso, era presidente, né? isso. Não, isso eu achei que foi uma coisa muito importante. Eu diria que talvez um dos marcos mais importantes do meu mandato, do meu primeiro mandato, Uhum. né? Que foi quando nós chegamos no Flamengo. O Flamengo tinha uma dívida tributária que era impagável, né? Que era um valor astronômico. 800 milhões, não é Não, isso? 800 milhões era o total da dívida, mas desses 800, mais de 400, 450 mais ou menos, era dívida tributária. Ou Uhum. seja, era o que o Flamengo devia à Fazenda Nacional, Sim. né? E aí um extraterrestre que estivesse baixando aqui ia perguntar, mas vem cá, o Flamengo não tem fins lucrativos, então por conta disso ele não paga imposto de renda, como é que ele pode ter uma dívida tributária? Porque essa dívida tributária não era proveniente de sonegação, era proveniente de apropriação indébita. Ou seja, o Flamengo recolhe o imposto de renda, o Flamengo e 90% dos clubes brasileiros, Claro. tá? Recolhiam o imposto de renda do seu atleta, do seu funcionário, e em vez de repassar o recurso para a Fazenda, o que ele fazia? Colocava no bolso, né? Se financiava através de apropriação indébita. Então, isso, além de ser uma vergonha, né, que isso daí é crime, né, era o que fazia com que o Flamengo tivesse uma dívida tributária muito grande e com um perfil absolutamente impróprio, né, porque a dívida era praticamente toda vencida. Sim. E aí o Profut, quando nós começamos a discutir, logo nos primeiros meses do meu mandato, eu comecei a ir a Brasília. Eu nunca ia imaginar que eu ia ser deputado um dia, mas já frequentava ali a comissão de esporte, audiência pública e tudo, porque a gente estava tentando encontrar uma solução que fosse justa, né? Inclusive para a Fazenda Nacional, porque é o representante do contribuinte, né? Claro. E quando eu cheguei lá, já tinha um projeto tramitando e estava levando muita pancada de vocês da imprensa, com toda razão. Por quê? Porque, historicamente, esse tipo de situação já tinha acontecido várias vezes. Você deve lembrar do caso da Time Mania, por Sim, exemplo. sim. O que é? Os clubes conseguiam, né, esse refinanciamento, era um refis, e depois não cumpriam. Sim. Né? Aí foi o que aconteceu. O Flamengo na Time Mania consolidou a dívida toda e tal. Agora, daqui para frente, você vai ter que pagar tanto. Não pagou. Né? Começou a dever logo no primeiro mês. Sim. E outros clubes também. Então a imprensa estava batendo nisso com toda razão. Não só a imprensa, na época tinha um movimento de atletas chamado Bom Senso Futebol Clube, Isso. que eles começaram a brigar por conta de salário atrasado e tal, e depois eles tiveram uma atitude assim perfeita, fantástica, de tentar interferir na governança do futebol brasileiro. Né? E era óbvio que vocês tinham que, vamos dizer, que condenar aquela iniciativa de simplesmente conseguir um refinanciamento. E, embora tivesse muita gente nos clubes, bom, deixa para lá, mas tinha até gente no Flamengo também. Mas nós achávamos que não, que os clubes, para conseguir esse refinanciamento, eles teriam que merecer. Né? Então, nós começamos a discutir lá na Câmara um projeto alternativo que a gente começou a chamar, inclusive, de Lei de Responsabilidade Fiscal do Futebol. Eu lembro. Inspirada na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Lei Complementar 101, que foi aprovada no ano 2000. Né? E aí começamos a discutir, e aí o que era o fundamento dessa lei? Era os clubes, daqui para frente, eles vão ter que mudar de conduta. Eles vão ter que assumir contrapartidas. Então, eles nunca mais vão poder praticar apropriação indébita, nunca mais vão poder deixar dívida para o sucessor, tem que acabar com aquelas reeleições intermináveis do dirigente que é reeleito várias vezes seguidas. Né? Ou seja, regras de conduta que os clubes teriam que seguir, se comprometer daí para frente. Aí, baseada nessa nova realidade regulatória, o clube, para se adequar a ela, ele precisaria de um refinanciamento da dívida. Mas se quem pisasse na bola
perderia o refinanciamento da dívida e voltaria tudo ao que era antes. Aí, essa nova versão da legislação, que depois veio a se chamar Profut, aí sim teve o apoio dos setores assim mais esclarecidos, né, da imprensa, teve o apoio dos atletas, do bom senso, e teve o apoio de alguns clubes que estavam preocupados em fazer a coisa certa e não em querer um privilégio. Né? Eu sempre falei isso, o Flamengo nunca precisou de privilégio, o Flamengo precisa de justiça. Né? O Flamengo e qualquer outro clube que se dê ao respeito. Né? Se você tiver justiça, você não precisa se dar bem em cima dos outros. Então, o que a gente fez foi um projeto que era bom para os clubes e era bom para a Fazenda Nacional, porque a Fazenda Nacional tinha um crédito na época de, se eu não me engano, 4 ou 5 bilhões de reais contra praticamente todos os clubes de futebol brasileiros, que era irrealizável, porque ninguém tinha condição de pagar. A partir do momento que isso foi composto para ser pago em 20 anos, a Receita Federal começou a receber isso direitinho e os clubes que, vamos dizer que trabalharam direito, se beneficiaram muito disso. O Profut foi para o Flamengo um gol de placa. Foi. Né? Você nunca mais ouviu falar de problema de dívida do Flamengo a partir do momento em que o Profut foi aprovado e o Flamengo aderiu. Inclusive, o Flamengo, quando aderiu ao Profut, meses antes, a gente já tinha aprovado uma reforma no nosso estatuto em que o Flamengo absorveu todas aquelas exigências de contrapartida do Profut e a gente já estava cumprindo antes. Então, quando a gente aderiu ao programa, a gente já cumpria tudo, não precisou de prazo. Né? Então, para nós foi muito bom, porque a nossa dívida foi... o perfil da nossa dívida melhorou muito, foi alongada e como em qualquer refis, você tem aqueles cancelamentos de juros de mora, de parcelas que normalmente são canceladas quando você faz esse tipo de acerto. Então, eu diria que para o Flamengo, né, o Profut foi uma medida assim, absolutamente essencial e que foi o que nos permitiu ter condições para virar o jogo, né, para melhorar a situação financeira do clube, né, para cumprir os nossos contratos, né, e assim seguir naquela rota virtuosa que deu no que deu.